Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esse nosso segundo encontro. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus, segundo Emmanuel. Antes de dar início ao nosso estudo de hoje, eu queria deixar um recado. Como eu já disse no encontro anterior, esse estudo será feito com 3 aulas gravadas, será sistemático, 3 aulas gravadas e uma aula ao vivo, que será elaborada com a contribuição de vocês, com as dúvidas, com os relatos, e com as contribuições que vocês possam trazer, enriquecendo esse nosso estudo ao vivo, tá certo? Muitos de vocês estão deixando esses comentários no chat da aula. Pode ser, às vezes eu consigo ir lá e anotar, mas se eu não anotar na hora, eu não consigo depois ter acesso pelo chat, porque às vezes ele trava, ele fica bloqueado, eu não consigo ter acesso. Então, mesmo que vocês deixem no chat os comentários, as dúvidas, as contribuições de vocês, eu pediria que vocês deixassem também na parte comentários do vídeo, tá certo? Que fica em outro local. E aí eu vou ter acesso depois a essas informações. Tá bom assim? Então, vamos lá. Mesmo que vocês deixem no chat, eu pediria que vocês também, por favor, deixassem nos comentários, porque é fundamental a contribuição de vocês para que essa aula realmente possa acontecer da forma que a gente deseja que aconteça. Tá certo? Dito isso, eu queria fazer uma recapitulação do que nós estudamos no primeiro encontro. Nós estudamos o capítulo 1, do Evangelho de Mateus, em seus versículos 20 e 21, e lá nós tivemos a oportunidade de estudar a vida de Pedro, e a sua importância, para o cristianismo nos dias de hoje. Nós estudamos a sua personalidade, como ele agia, e a sua importância na vida de Jesus para a sua obra. Estudamos também, além disso, um pouco da plataforma de Jesus, plataforma de trabalho, como é que ele resolveu tocar nossos corações, o que ele veio fazer aqui, como é que ele veio nos salvar dos nossos pecados. Então nós estudamos um pouco disso também nesse capítulo 1, nos versículos 20 e 21. E estudamos também o capítulo 4, alguns versículos 4, 16 e 25, onde nós tivemos a oportunidade de estudar que nem só de pão vive o homem, não é? Nós estudamos um pouco das luzes dos ensinamentos de Cristo, e um pouco do nosso compromisso para com a propagação da Boa Nova, da palavra de Jesus para aqueles que necessitam. Tá certo? Hoje nós vamos estudar, nós iremos nos ater ao capítulo 5. É um capítulo longo, um capítulo importante do Evangelho de Mateus. É lá que nós vamos encontrar o Sermão da Montanha. Então, nós vamos estudar hoje, dado ele ser tão grande, ele vai até o versículo 48, salvo engano. Nós vamos estudar hoje o versículo 1, 2 e 3, tá certo? E nesse capítulo 5, é importante que eu gosto de ler ele de forma integral antes do início do estudo, para que os trechos, os versículos, eles fiquem dentro de um contexto. Então, eu vou ler aqui para vocês o capítulo 5, tá certo? Para que vocês possam ter acesso a um pouco desse contexto e aí irem compreendendo um pouquinho no texto de que momento nós estamos falando, tá certo? Vamos lá. Capítulo 5. Jesus prega o Sermão da Montanha. Seus ensinamentos substituem e transcendem alguns aspectos da lei de Moisés. É dado o mandamento de que todos sejam perfeitos como o Pai Celestial. E Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Versículo 2. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E é exatamente essa primeira bem-aventurança que nós hoje iremos estudar. Tá? Então nós vamos estudar hoje o versículo 1, que eu acabei de ler, versículo 2 e o versículo 3, que é justamente a parte da bem-aventurança, onde nós vamos nos ater um pouco mais, onde Emmanuel teve o cuidado de trazer mais conteúdo, mais textos. Ele falou muito da bem-aventurança em várias obras que ele psicografou através de Chico.
Então, nós vamos ter bastante conteúdo acerca da bem-aventurança, nesse ponto aí dos bem-aventurados os pobres de espíritos, tá certo? Então, dando início, então, ao nosso estudo de hoje, antes de mais nada, né, como de costume, vamos fazer a nossa prece, né? É uma prece de nada mais de agradecimento, né, de pedindo que auxílio para o nosso estudo de hoje. Então, eu pediria que todos vocês, nesse momento, elevassem o pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade que nós estamos tendo agora, né, de poder compreender, né, através da interpretação do Emmanuel, através das nossas reflexões, um pouco mais das suas palavras, que nós possamos, Pai querido, mais do que isso, colocar em prática todos esses ensinamentos em nossas vidas. No momento, sobretudo no momento que estamos vivendo hoje, de tanta dor, né, de tanta comoção, onde tantos irmãos estão retornando para a pátria espiritual, onde tantos familiares estão ficando aqui, chorosos, né, tristes por essas partidas, nós possamos ser luz na vida daqueles que estão ao nosso redor, contribuindo com as nossas preces, com nossos pensamentos, com as nossas atitudes e com as suas palavras consoladoras, Pai. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, meus amigos. Então, vamos lá. Vamos dar início, então, ao nosso segundo encontro, né, das lições de Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus, tá certo? E nós vamos iniciar com o versículo que fala: vendo a multidão, subiu ao monte, que é o versículo 1, tá certo? Que é o versículo 1. E o que o Emmanuel vem nos trazer acerca desse primeiro versículo, essa primeira parte do Sermão da Montanha? O que Emmanuel trouxe para nos contribuir? E ele trouxe justamente um texto, né, que dá nome, né, a esse versículo, diante da multidão. E diante da multidão, ele nos diz: o procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda nos corações. Ou seja, toda vez, quanto mais nós, os homens cultos, aqueles que detêm o conhecimento, que possuem um gênio mais culto, ele consegue estender, né, os seus ensinamentos para as multidões, para os corações. Cada vez que ele faz isso, né, eles vão compreender mais a sua missão, eles vão conseguir cada vez mais se aproximar, né, da sua elevação moral, da sua elevação material. Vocês vão entender no decorrer do texto o que Emmanuel quer dizer com isso. Vamos lá. No entanto, né, infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Então, vejam, Emmanuel traz uma reflexão muito importante, né, que ele nos diz que quanto mais o Evangelho tocar ao coração da multidão através das pessoas de poder, das pessoas de cultura, das pessoas que têm algum certo ascensão social, quanto mais eles forem tocados e forem observados por essas pessoas, mais o Evangelho vai se estender nos seus corações. Tá? Mas, infelizmente, o que acontece, o que nós vemos muito no nosso dia a dia? Nós vimos que as pessoas que almejam uma certa condição social, que almejam um certo grau de cultura, ao contrário do que se espera, ao invés de se aproximar mais da multidão que necessita das informações, que necessita do amparo dessas pessoas que galgaram alguma condição e que possuem instrumentos para auxiliá-las, a gente vê um afastamento dessas pessoas. Muitas vezes não intencional, né? E acho que até realmente é muito comum que não seja, mas por conta de preocupações outras, por conta do orgulho, da vaidade, esse afastamento acaba acontecendo, né? Então vamos ver o que Emmanuel continua nos dizendo nesse texto. Muitos
sobe ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Então, muitos conseguem, no meio de uma sociedade, muitas vezes de uma sociedade humilde de que pertencer, de um grupo, né, do qual pertenceu, ele consegue se destacar desse grupo, ele consegue ter uma ascensão, ele consegue ter fortuna, ele consegue estudar, ele consegue melhorar, né, desenvolver a sua inteligência, né? E o que ele faz ao invés disso? Ao invés dele puxar, trazer para junto deles, ajudar aquelas pessoas que talvez não tiveram as mesmas oportunidades, não tiveram, de repente, o mesmo ímpeto, o mesmo esforço também, isso a gente tem que reconhecer, mas eles não trazem, eles se afastam dessas pessoas como se isso, de alguma forma, os fossem denegrir. Né? Ou, quando eles se aproximam dessas pessoas, eles os fazem de uma forma a humilhá-los, né? Deixando bem claro a distinção que existe entre eles hoje. Né? Continuando. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la ao seu talante, à sua vontade. Né? Então, sacerdotes que dizem se dominar, conhecer a palavra, né? Acabam fazendo uso desse conhecimento para subjugar as pessoas, né? Para julgar, né? Para apontar os erros, né? E fazem isso de uma forma como se colocando numa situação de um ser superior, não é? Políticos, né? Políticos, e a gente escuta muito isso, a gente vê muito isso, infelizmente, astuciosos, exploram-lhe as paixões, né? As paixões das multidões, em proveito próprio. Então, eles usam os artifícios das paixões daqueles que possuem menos condições, muitas vezes menos estudos, e utilizam, manobram, né? Direcionam essas pessoas ao seu bel prazer, né? Para os seus interesses. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Então, pessoas que detêm o poder, né, conseguem, de alguma forma, intoxicar as pessoas menos favorecidas, né, com a sua força, com as suas palavras destruidoras, com o seu poder, né, e consegue de alguma forma dominar essas pessoas, utilizam disso como forma de dominação, né, para essas pessoas, deixando elas sob o seu comando, né, fazendo com que elas façam o que eles querem que façam, mesmo que isso não seja bom para elas, e sim somente para eles, tá certo? Continuando. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Muitas vezes decisões regadas de vaidade, regadas de orgulho, onde muitas vezes o direito não está lá, mas a pessoa muitas vezes não tem condições de compreender, ou mesmo de reconhecer erros que cometeram, interpretações que foram dadas anteriormente, e mantém interpretações de formas equivocadas, em que as pessoas não conseguem sequer compreender. Né? Administradores menos escrupulosos arregimentam-se as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Enfim, nós vamos encontrar em todos os setores da humanidade, onde pessoas que alcançam algum grau de poder, algum grau de destaque dentro daquela sociedade, dentro daquele grupo de pessoas, nós vamos encontrar pessoas que, se valendo do poder que possuem, da posição que conseguiram conquistar, muitas vezes com esforço próprio, com certeza, uma forma de dominação, uma forma de afastamento, uma forma de segregação daquelas pessoas que precisam. Né? Eles não conseguem compreender que se eles estão em determinado local, em determinado ponto de poder, onde ele tem condições de
de controlar, de dar o direcionamento, que o papel dele é fundamental para ajudar aqueles menos favorecidos, aqueles que talvez não possuam a mesma inteligência, o mesmo destaque, as mesmas condições, mas que precisam de pessoas que os direcionem. Então, eles não conseguem compreender isso e fazem desse cargo, e fazem dessa condição que eles conquistaram uma forma de destaque, uma forma de se vangloriarem, de se mostrarem melhores ou de se acharem melhores que as outras pessoas. Certo? Em todos os tempos, nós vemos trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Então, muitas vezes, pessoas que, de boas intenções, de missionários realmente do bem, acabam sendo confundidos, né, com aqueles que utilizam, muitas vezes, da palavra, que utilizam, muitas vezes, das condições que possuem para proveito próprio. E, muitas vezes, esse tipo de conduta acaba atrapalhando, prejudicando o trabalho de pessoas que estão de boa vontade, que realmente querem contribuir, que querem auxiliar, que querem ajudar aqueles que realmente necessitam. Né? Infelizmente, muitas pessoas não conseguem separar o joio do trigo. Entretanto, continua Emmanuel, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Então, ou seja, o trabalho, o exemplo que Cristo nos deixou, a forma de agir que Cristo nos deixou, ele vai se destacar se ele realmente for feito de boa vontade. Então, repetindo, entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. E qual é o padrão de Jesus? O padrão da humildade, o padrão do amor, o padrão da dedicação ao próximo. Né? Todas as vezes que nós conseguirmos compreender que as pessoas estão agindo como Jesus, a gente vai identificar essas ações. Porque falar coisas bonitas, falar do Evangelho de Jesus, ter a retórica, ter o domínio de tudo aquilo que Jesus falava, muitos irão ter. Mas o padrão do seu trabalho, a forma de agir, o exemplo, né, deixado, esse nem todos conseguem fazer. Porque falar é uma coisa, agir, conforme nós estamos falando, existe um abismo muito grande nisso. Então, que nós possamos começar a tentar distinguir as pessoas realmente que têm boa vontade, né? Para que isso não atrapalhe, para que isso não misture, para que a gente não coloque todo mundo no mesmo bojo, tá certo? Prosseguindo, vendo a multidão, o mestre, então, sobe a um monte e começa a ensinar. Então, esse é a parte do Sermão das Montanhas, né? É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Aí nós vimos um chamado, né? É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação, a serviço de auxiliar o próximo, aquele que teve menos oportunidade, ou então aqueles que estão precisando de uma oportunidade como nós um dia tivemos, que nós possamos retribuir de graça aquilo que de graça nos foi dado, que nós possamos auxiliar, portanto, aqueles que necessitam, educando, né? Ajudando, servindo. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Né? Que nós possamos, então, contribuir para o engrandecimento das pessoas, que nós possamos contribuir para a melhoria das pessoas. Pessoas que muitas vezes têm um mínimo conhecimento de saneamento básico, têm um mínimo conhecimento de religião, têm um mínimo conhecimento de qualquer tipo de profissão, e se nós tivermos a oportunidade de trazer a eles qualquer conhecimento novo que possa ajudá-los a melhorar de alguma forma em suas vidas, nós estamos cumprindo com esse nosso papel. Né? Então, que nós possamos dar um pouco do que ninguém pode tirar de nós. Não é dinheiro, dinheiro é bom, dinheiro ajuda, dinheiro alivia, mas que nós possamos educar, ajudar as pessoas, dando um pouco do que nós temos, e que ninguém pode tirar, né? Que é o nosso conhecimento, um pouco do nosso
um pouco da nossa cultura, um pouco da nossa forma de agir, né, que nós possamos contribuir para que as pessoas efetivamente possam melhorar na vida, né? Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos. Constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Talvez a gente nem tenha como é que eu posso dizer, essa compreensão disso que nós precisamos, né? Talvez a gente só vá compreender isso um dia quando nós desencarnarmos, né? Saber das oportunidades que nós perdemos, talvez vá nos doer muito, né? Então que a gente possa não deixar ninguém para trás. Se a gente tiver condição de levar alguém conosco, ensinar, mostrar um caminho, não estou dizendo que nós precisamos carregar o mundo nas costas, que nós somos que somos responsáveis por todas as mazelas do mundo, não, mas que nós podemos contribuir de alguma forma, né? E seja com o nosso exemplo, seja demonstrando, com boas palavras. Muitas vezes o dar o material, dar a esmola é o mais fácil, mas dar um bom conselho, dar um direcionamento, as pessoas muitas vezes precisam disso, né? Precisam de uma palavra amiga, precisam se sentir importantes, se sentir queridas, né? E às vezes elas precisam apenas de uma direção. Até nós mesmos, né, que talvez possamos estar numa situação melhor, mas tem determinados momentos da nossa vida que a gente precisa de uma direção, precisa de alguém que possa nos mostrar um caminho, nos mostrar uma luz, nós que possamos ser luz, né, porque por menos que a gente tenha conhecimento, por menos que nós saibamos, nós temos sempre como contribuir para alguém que está numa situação menor que a gente, pior do que a gente. Então que a gente possa ser instrumento de luz para alguém, né, mediante as nossas condições, né? Acho que a gente sempre pode ajudar, sempre temos condições de auxiliar, tá certo? Vamos prosseguir. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Então, ou seja, nós temos um péssimo hábito, né? Um péssimo hábito de reclamarmos da vida, né? De acharmos que não está bom, que as coisas não estão caminhando como a gente gostaria que caminhasse. Muitas vezes a gente, mesmo sabendo, nós espíritas sabemos que tudo está sob nossa responsabilidade, mas muitas vezes nós esquecemos, nos deixamos tomar pelas emoções. Mas se nós refletirmos sinceramente, nós vamos ver que existem pessoas piores que nós, com dores maiores que a nossa, com problemas maiores que os nossos. E de alguma forma, talvez nós podemos auxiliar essas pessoas a vencer essas dores, a vencer esses problemas. Muitas vezes nós temos o conhecimento de como as pessoas podem sair daquela situação, né? E muitas vezes precisa só de um empurrãozinho, gente. Só precisa de um empurrãozinho, de um estímulo para que as pessoas possam ter condições de vencer, né, as suas dificuldades. Então, que a gente possa ser instrumento constante para que as pessoas se ajudem, né? Que a gente possa fazer isso com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, mas também com aqueles que nós desconhecemos, que aparecem na nossa vida, e vocês vão ver que todas as vezes Deus envia pessoas para que nós possamos auxiliar, e muitas das vezes nós falhamos, Vamos lá. Estendamos os braços, alonguemos, olha que lindo isso, estendamos os braços, alonguemos o coração, e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições, né? Sem exigir nada, né? Que a gente possa fazer pelo outro. Minha mãe sempre falava isso, né? Fazer o bem sem ver a quem, né? Que a gente possa ajudar as pessoas de forma desinteressada, de forma verdadeira realmente, que nós possamos estender o braço. E acho lindo, alongando nossos corações, sentindo o que as pessoas estão sentindo e tentando de alguma forma trazer essas pessoas para junto de nós, caminhando conosco, ainda que através do nosso exemplo, que elas possam ainda caminhar sozinhas, mas através de um exemplo que nós deixamos, uma palavra que nós tocamos nos seus corações, enfim, que a gente possa de alguma forma ser útil, né? Nós estamos no mundo, gente, nós estamos vivos e nós estamos aqui por algum motivo, e esse motivo tem que ser útil. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz, então nós temos que ser luz de forma constante, entendem? Então, que nós possamos ser tudo aquilo que a gente possa ser, né?
que nós possamos crescer o máximo que possamos crescer, mas que nós possamos também trazer conosco todas as pessoas que estão ao nosso redor e que nós tenhamos condições de abraçar. Acho que se a gente fizer isso de bom grado, realmente desinteressadamente, nós estamos cumprindo a palavra de Deus. Continuando, quando o cristão pronuncia as sagradas palavras, olha que bonito isso, né? Quando o cristão pronuncia as palavras sagradas, as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas está aceitando também por sua família a humanidade inteira. Poxa, gente, o Pai é nosso, o Pai é meu, é seu, é de toda a humanidade. Então somos todos irmãos. E como é que seria para nós retornarmos para a pátria espiritual sabendo, tendo a consciência que deixamos um daqueles que um dia nos foi caro e que não reconhecemos naquele momento, deixamos para trás? Então que a gente possa abraçar todos aqueles que estiverem ao nosso alcance, que nós possamos alongar, né, nossas simpatias a todos aqueles que estão ao nosso alcance, que a gente possa estar acessível àqueles que buscam algum conselho, que buscam algum auxílio. Mesmo que a gente não tenha condições materiais de ajudar, nós possamos ajudar de uma forma moral, dando um amparo, dando um consolo, dando no nosso ombro uma cabeça que busca esse conforto. Tá certo? Vamos continuar. Bom, aqui termina esse livro. É do trecho Fonte Viva, tá? Da Federação Espírita Editora, da FEB Editora, tá? Capítulo 104. Então, nós vamos encontrar lá esses trechos do Evangelho. Como eu disse, nós temos à disposição esses livros. Depois nós vamos dar um jeito de disponibilizar esses livros em PDFs para vocês, tá bom? Então, que a gente possa refletir sinceramente sobre esse primeiro momento, nosso compromisso, né? Que Jesus ele subiu ao monte para ensinar e que nós temos de alguma forma como ajudar aquelas pessoas através dos nossos exemplos, através de alguma coisa que nós saibamos, que nós possamos ensinar as pessoas a sair das suas dificuldades, se assim a gente tiver condições. Mas, Nelson, e eu, quem me ajuda a sair das minhas dificuldades? Gente, quando nós nos colocamos à disposição para ajudar alguém, quando a gente consegue perceber que existem pessoas que sofrem mais que a gente, e os nossos problemas vão ficando assim, ó, desse tamanhozinho, e quando nós nos damos conta, eles já nem existem mais, porque nós não nos demos a ele a importância devida. Então, que a gente realmente possa nos preocupar primeiro em auxiliar o próximo. Os nossos problemas serão resolvidos ao seu tempo, com o auxílio daqueles que possam nos ajudar, ou então com o auxílio da espiritualidade amiga, mas que nós possamos sempre nos colocar à disposição para servir. Tá? Esse é o mandamento, esse era um dos ensinamentos de Cristo, está lá no Sermão das Montanhas, que a gente possa sempre estar à disposição das pessoas. E continuando. E abrindo a sua boca, os ensinava. Então esse é o princípio, né? Então Mateus 5:2. Então, e abrindo a sua boca, os ensinava. Então Jesus subiu ao monte e abrindo a sua boca, os ensinava. E o que Emmanuel nos trouxe sobre isso? Ele trouxe um texto que o título é Auxílio Eficiente. E o que seria, então, esse auxílio eficiente? O homem que se distancia da multidão. Olha só como existe conexão entre os versículos, tá? E entre os ensinamentos que o Emmanuel nos traz sobre esses versículos. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. O que ele está querendo dizer com isso? E quanto mais nós queremos nos distinguir da grande massa, daquelas pessoas do qual nós nos destacamos, nós acabamos nos distanciando, né? E acabamos não nos tornando pessoas benquistas por ela, porque a gente não consegue mostrar os nossos corações. Desculpa. Vejam, nós podemos ser bons como for, nós podemos ter um coração maravilhoso, bondade, boa vontade, mas se a gente se distancia das pessoas que precisam sentir isso, eles não conseguem enxergar. É nosso papel mostrar para eles quem nós somos. Não é? Nosso papel
tentar demonstrar o que nós temos de bom para eles, né, para auxiliá-lo. Então, é fundamental que a gente possa cada vez mais nos tornar próximo dessa pessoa. E como que nós fazemos isso? Em geral, quem recebe essa autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Em geral, quem recebe essa autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Ou seja, quem possui um certo grau de destaque perante a sociedade é como se ele se colocasse num pedestal, né? Longe, distante das dores alheias, distante daqueles que necessitam. Então, veja, isso é o comum que acontece, tá? Em geral, mas isso não quer dizer que isso seja uma obrigação, uma regra. Há pessoas também que fazem de forma diferente. Há pessoas de destaque, pessoas que possuem uma certa posição social, uma posição econômica, um certo poder e que fazem questão de estar junto, né, daqueles que necessitam, com humildade realmente, demonstrando que somos iguais e que o fato de estar numa posição diferenciada não faz dele melhor do que ninguém, né? Então isso existe também. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não aborreçam. Então é como se ele quisesse esquecer de onde ele veio. Foram tantas dores, foram tantos sofrimentos, foram tantas lutas, que quando a pessoa um dia alcança um determinado conforto, um patamar que lhe traz segurança, ele faz questão de nem olhar para trás, ele faz questão de esquecer de onde ele veio e não faz nada, minimamente nada, para minimizar as dores daqueles que talvez não tenham conseguido o mesmo êxito, né? Então, é uma reflexão importante que a gente tem que fazer sobre essa questão aí de estarmos à disposição daquele, né? À disposição de auxiliar aqueles que necessitam. Vamos lá, vamos continuar. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. Todas as vezes que nós alcançamos uma certa evidência, que nós nos tornamos pessoas que são invejadas, que são admiradas, que muitas vezes são endeusadas, a nossa vaidade, o nosso orgulho muitas vezes faz que nós abusemos dessas condições, né? Essa condição em prol dessa vaidade, em prol desse orgulho, e acabamos abusando da boa vontade, né? Muitas vezes da ingenuidade daqueles que nos admiram. Então, vejam quão perigoso é essa aprovação, né? Muitas das vezes querem realmente galgar uma condição melhor, e isso é legítimo, não existe nada no Evangelho, nem nas palavras de Deus que vá contra isso, mas muitos querem galgar posições melhores, uma condição financeira melhor, uma classe social melhor, mas sem fazer essas devidas reflexões. Ou se fazem, dizem, nunca eu vou mudar, mas quando realmente chegam lá, são tantas as facilidades, são tantas as paixões envolvidas, que muitas vezes ele não consegue vencer as suas más tendências. Então, tenhamos muito cuidado com aquilo que nós pedimos, com aquilo que nós queremos, em que se nós realmente buscarmos um dia ascensões maiores, que nós possamos nunca esquecer de onde nós viemos, né? E que lá possuem pessoas, muitas vezes familiares nossos, que precisam não só do auxílio material, mas que precisam se sentir dignos, né? Mais do que ajuda financeira, que eles possam se sentir dignos, né? Que eles possam se sentir merecedores, né? Muitos acabam se sentindo tão mal, né? Pelo abuso que sofrem daqueles que ascenderam, que eles se sentem inferiores. Então, que a gente possa ter muito cuidado com o que a gente faz as pessoas sentirem a nosso respeito, né? E a massa, continuando,
E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. Então, a grande maioria, a grande massa, fica isolada, relegada a si própria, porque a minoria, aqueles que conseguiram alcançar o poder, que conseguiram alcançar uma classe social melhor, uma condição melhor, que tem condições de auxiliar, os isolam, né? Os segregam. Então eles acabam dessa forma perdendo muitas vezes até a autoestima, né? Eles começam a se sentir piores realmente. Claro que existe aqueles que lutam, que não se conformam com isso e que conseguem perceber que não são inferiores a ninguém, mas a grande massa sofre tanto, tem tantos pendores, que se não for alguém para ajudá-los a sair dessa situação, eles não conseguem realmente, né? A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. Nós falamos sobre isso, né? Da manipulação em massa em favor próprio, né? Muitos dos políticos, muitas vezes, se favorecem dessa condição e acabam manobrando, né, o senso comum com algumas pequenas vantagens materiais, ou então, mas deixam de lado aquilo que realmente importa, né? Que é a dignidade, né? Que é o auxílio eficiente, né? O comércio desleal, nela procura o filão dos lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o monte iluminativo. Então, percebamos, em todas as circunstâncias, no comércio, na política, em qualquer situação, nós vamos encontrar pessoas que galgaram um certo grau maior, né, conseguiram uma posição melhor, e em todas elas vamos encontrar pessoas que fazem disso uma forma de dominação, uma forma de tirar proveito, de aumentar os seus lucros, e raramente nós vamos encontrar aqueles que ajudam, auxiliam aos seus que eram talvez próximos a encontrar esse caminho, né, de escalar um pouco esse caminho de luz, né, e se melhorarem, né, tentarem ter uma vida digna. Então veja o papel, veja a responsabilidade das pessoas que possuem uma certa distinção social, uma certa distinção econômica. Veja a responsabilidade e muito cuidado com aquilo que nós queremos para nós, tá? Voltando a refletir, todos nós temos que, eu acho que a ambição é uma coisa importante para que nós possamos evoluir, né? Mas que essa ambição, que essa vontade de ser alguém, de crescer, de evoluir, de estudar, de criar, melhorar nossa inteligência, não seja fonte de dominação para aqueles que ficaram para trás, que não tiveram o mesmo ímpeto, que não tiveram a mesma coragem, sequer essa mesma ambição, né? Mas que a gente possa ser sempre um instrumento, né, de luz e consolo para todos que estão ao nosso redor. Continua, Emmanuel. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo um auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Então Jesus, ele conseguia modificar as pessoas, e ele não tinha recurso material nenhum, ele conseguia modificar as pessoas pelas suas palavras, pelos seus exemplos, né? Ele conseguia tocar o coração de todos pelaquilo que ele era, pelaquilo que ele fazia da sua vida, né? Então que a gente possa observar mais esse nosso grande mentor, né, que é Jesus, que a gente possa observar como era a sua conduta e como é que ele fazia para exemplificar tudo aquilo que ele queria para todas as pessoas, né?
Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Porque muitas vezes o mais fácil para todos nós é dar o material, dar uma esmola, como se a gente fosse se livrar daquele problema. É mais fácil para todos nós. Mas o que realmente é eficiente? O que realmente vai mudar a vida daquela pessoa? Muitas vezes não é a esmola material que vicia, que acostuma, que degrada, que humilha, mas de repente um encaminhamento, uma preocupação, realmente um auxílio mais próximo, mais personalizado. Muitas vezes a gente consegue tirar pessoas do fundo do poço quando a gente demonstra para ela o valor que ela tem, que ela esqueceu que tem. Então, são reflexões importantes que a gente não pode tirar de mente, tá certo? Prosseguindo. Esse texto, ele é do Vinha de Luz, tá? Da editora FEB, tá? Capítulo 17 do livro, tá bom? Prosseguindo, meus amigos. E aí nós vamos entrar na primeira bem-aventurança, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa primeira bem-aventurança, ela traz muitas dúvidas, O que seria pobres em espírito? Por que deles seria o reino dos céus? E Emmanuel nos traz aqui muitas reflexões em vários textos. Esse foi um dos versículos, o versículo 3, que mais textos que eu acho que foi encontrado no livro para fazer referência a esse versículo, Então nós vamos encontrar muitos. Então nós vamos deter bastante tempo nessa bem-aventurança primeira, tá certo? Então vamos lá, dando início então ao estudo com Emmanuel. Então é Mateus, capítulo 5, versículo 3. Humildade de espírito. Então, já podemos entender que pobres de espírito faz uma referência à humildade, A humildade de espírito. Prosseguindo. A humildade é o ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Repetindo, a humildade é o ingrediente indefinível e oculto sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. O que Jesus quer dizer? O que Emmanuel quer dizer com isso? Muitas vezes nós somos tão soberbos, nós somos tão arrogantes, tão orgulhosos com aquilo que nós achamos que somos, que nós achamos melhores, que nós não conseguimos conquistar amizades verdadeiras. Todos que se aproximam de nós, muitas vezes, são pessoas que são temidas, que temem a gente, São pessoas que não nos respeitam, mas que muitas vezes temem pela nossa arrogância, pela nossa imposição, e invariavelmente nós não conseguimos, quando não possuímos a humildade necessária, dizer coisas boas. Porque tudo o que nós falamos, tudo que a gente propaga, tem sempre o intuito de diminuir aqueles que estão ao nosso redor. Então, realmente, são sempre palavras amargas, sempre palavras que não acrescentam na vida das outras pessoas, Então, que a gente possa refletir, sobre isso. E ele continua: amealharás recursos amoedados
e mãos cheias, ou seja, vai conseguir arrecadar dinheiro, fortuna. Entretanto, se te não dispões a usá-los, edificando o conforto e a alegria dos outros, na convicção de que todos os bens pertencem a Deus, em breve converter-te-ás em prisioneiro do ouro que amontoaste, erguindo, assim, a afeição de teu próprio cárcere. Olha que interessante, né? O dinheiro, se tem uma das coisas boas que o dinheiro pode nos trazer, é a liberdade, né? Porque enquanto nós estamos lutando, correndo pela sobrevivência, para trabalhar, para ter o que comer, para poder sustentar nossa família, para poder pagar um bom estudo, ou tentar viver de uma forma melhor e digna possível, nós, quando estamos nessas condições, nós não somos pessoas completamente livres, né? Nós precisamos lutar pela sua sobrevivência. Então, quando a gente tem muito dinheiro, uma das coisas boas que nós poderíamos ter é a liberdade. Mas essa liberdade só vai existir verdadeiramente quando nós conseguimos controlar o dinheiro. Quando nós somos o proprietário verdadeiro desse dinheiro, fazemos um bom uso dele, cumprindo, né, a função social que ele pode ter, auxiliando aquele que necessita, né? A gente ter a consciência que, claro, tem o nosso esforço nisso. Nós trabalhamos, nós construímos, nós galgamos alguma coisa. Mas da mesma forma que nós trabalhamos e construímos isso, nós tivemos o auxílio daqueles que estão ao nosso redor para que isso possa acontecer, né? E que a gente possa perceber que o dinheiro, e hoje, no momento que nós estamos vivendo hoje, em especial, esse momento de pandemia, né, onde muitas pessoas estão sendo assoladas, temendo esse vírus, né, tão difícil, nós estamos vendo que o dinheiro, por si só, não vai resolver o problema, não é? Então, mas que ele pode ajudar pessoas. Então, que nós possamos perceber que a única coisa na vida que não pode ser tirada de nós é a nossa inteligência, é o nosso aprendizado, a nossa evolução moral. O resto, gente, o que é material, tudo isso pode ser tirado por algum revés da vida, né? Que nós possamos compreender que enquanto nós temos essas condições, que pelo menos o supérfluo nós podemos utilizar para auxiliar as outras pessoas, né? Daquilo que não vai nos fazer falta, mas que está em excesso, que nós podemos utilizar para ajudar alguém. Porque que adianta acumular? Ser escravo do ter, ser escravo do possuir, e de uma hora para outra, se não nos tira o dinheiro, a nossa vida pode se esvair. E como nós retornamos para a pátria espiritual, não podemos levar nada disso. O que nós vamos levar? Nós vamos levar realmente as nossas obras, na verdade, aquilo que nós fizemos com aquilo que nós possuíamos, com aquilo que nós podíamos fazer. E essa reflexão a gente tem que fazer constantemente. Porque, Nelson, mas eu não sou rico, mas eu tenho uma condição boa, mas eu não sou rico. Sim, e o que você faz verdadeiramente para as outras pessoas? E veja que eu estou falando aqui não só do dinheiro, né? Como nós estudamos há pouco. O que você dá para os outros daquilo que é seu realmente, né? Nós temos que tomar muito cuidado, gente, para não confundir as nossas necessidades, as nossas ambições com esse aprisionamento, né, em torno do ter, como que isso nunca bastasse, como que a gente nunca tivesse satisfeito, né, e como se isso, de alguma forma, fosse nos trazer uma liberdade que não virá, né, porque a liberdade só vem realmente quando nós conseguimos ser donos de nós mesmos. E quando nós ficamos apegados apenas ao construir, ao ter, nós nos afastamos muitas vezes da nossa família, nós nos afastamos dos nossos amigos lá de trás, queridos, nós acabamos nos juntando com pessoas que estão conosco apenas pela nossa condição social, e a gente vê que em volta nós somos prisioneiros daquela situação. Então, que possamos refletir realmente quais são os nossos objetivos, quais são os nossos qual é a nossa missão aqui na Terra, que utilidade nós estamos tendo aqui para Deus, né? Se estamos vivos aqui, nós temos que ser útil para a obra de Deus, para a obra de Jesus. Nós temos que auxiliar de alguma forma aqueles que estão ao nosso redor.
Então, que nós possamos refletir sobre isso, tá bom? Continuando. Receberá precioso mandato de autoridade entre as criaturas terrestres. No entanto, se não procuras a inspiração do Senhor para distribuir os talentos da justa fraternidade, como quem está convencido de que todo o poder é de Deus, tornar-se-á, pouco a pouco, empreiteiro inconsciente do crime, por favoreceres a própria ilusão, buscando incenso a ti mesmo na prática da injustiça. Então, quando a gente não sabe o que fazer com aquilo que nós temos, nós devemos elevar nosso pensamento. Pedir, de alguma forma, que sejamos instruídos. Se nós estivermos realmente imbuídos de bons sentimentos, se nós estivermos realmente imbuídos de boa vontade, o caminho virá. Nós vamos encontrar meios de auxiliar as outras pessoas. Nós vamos tirar meios de servir a obra de Deus, né? Nós temos que compreender, já é tempo para isso, principalmente nós espíritas, aquele que nós acreditamos na doutrina espírita, que nós estamos aqui por um fim útil, nós estamos aqui para auxiliar, para crescer, para nos melhorar moralmente. Que a única bagagem, realmente, o único tesouro que vai nos acompanhar pela eternidade é aquilo que nós fazemos com os nossos talentos, é aquilo que nós fazemos pelas outras pessoas, é aquilo que nós conseguimos angariar de recursos morais, né? Claro, eu já disse, e não existe nenhum lugar do Evangelho que diga diferente. Não há nada de errado em construir riqueza. Aliás, faz parte do processo de evolução. A lei do progresso precisa dos recursos financeiros para se operar, né? Se hoje nós galgamos a uma situação tecnológica que nós alcançamos hoje, é graças a investimentos financeiros que houveram. Mas e o lado moral? Será que nós estamos deixando para trás? Será que nós estamos esquecendo de utilizar esses recursos também em prol daqueles que necessitam? Vejam, gente, nós estamos vivendo um momento tão difícil. E esse momento não está acontecendo em São Paulo, no Brasil, em situações isoladas, está acontecendo no mundo inteiro de forma simultânea. Houveram oportunidades que aconteciam grandes calamidades em lugares pontuais, né, como os tsunamis, terremotos, onde o mundo todo se mobilizava para ajudar as pessoas. Hoje nós estamos vivendo uma calamidade mundial, onde nós precisamos nos reconhecer todos como irmãos. Nós precisamos nos unir, agir de uma forma só. E se a gente não fizer isso, nós não vamos conseguir vencer essa dificuldade. É preciso que a gente possa compreender que somos um só, vivendo em países distintos, em culturas distintas, mas todos somos filhos de Deus. Então nós precisamos compreender isso. É preciso que nós vençamos esse orgulho que faz com que a gente pense que somos melhores que os outros. A gente precisa ter humildade e compreender que somos feitos da mesma matéria, somos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai, e a gente precisa caminhar. Prosseguindo, erguerás teu nome no pedestal da cultura. Contudo, se não inclinas à sabedoria da eternidade, acendendo a luz em benefício de todos, com quem não ignora que toda inteligência é de Deus, depressa te rojas ao chavascal da mentira, angariando em teu prejuízo a embriaguez da vaidade e a introdução da loucura. Então, é um texto complexo, mas que faz a gente perceber que se a gente não compreender, né, que tudo vem de Deus, que Deus é a causa primária de todas as coisas, né? Se a gente não perceber que tivermos humildade para compreender que somos pequenininhos, minimamente, para compreender a inteligência e os desígnios de Deus, e o pouco que nós sabemos tem que ser revertido em prol daqueles que menos sabem, a gente não vai ser útil, a gente está jogando fora toda essa riqueza que nós conseguimos contribuir com esforço. Do que adiantou galgar conhecimento,
conquistar títulos, conquistar independência financeira, se nós não fazemos disso algo útil para aqueles que menos têm, né? Se nós não conseguimos levar conhecimento para as outras pessoas com a cultura que adquirimos, se a gente não consegue auxiliar com o nosso poder aqueles menos favorecidos, se a gente não consegue distribuir do nosso supérfluo, da fortuna que nós temos, o que adianta? De que isso serve aos olhos de Deus, né? Então, gente, já é hora de nós começarmos a compreender e a refletir sobre nós mesmos, sobre aquilo que nós estamos falhando, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode servir, né? Está na hora de nós nos levantarmos um pouco, sabe, do nosso comodismo e colocar em prática o Evangelho, porque é lindo decorar, saber as palavras, é muito bom conhecer todos os ensinamentos, mas é muito melhor colocar isso em prática, porque o Evangelho é um manual, né? A Bíblia, o Evangelho é um manual de vida, é um manual da felicidade, mas é um manual que precisa ser seguido, né? E que não é somente para a nossa felicidade, mas para a felicidade da humanidade como um todo. Tá? Continuando, lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. Lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. O sábio que honra a ciência ou o direito não prescinde da semente que lhe garante a bênção da mesa. O campo mais belo não dispensa o fio d'água que lhe fecunda o seio em dádivas de verdura. Vejam, gente, para que tudo possa acontecer na nossa vida, das coisas mais importantes a menos importantes, sempre existe algo menor que fez com que aquilo acontecesse, né? Então, vejam, para que o pão chegue na nossa mesa, para que a verdura chegue na nossa mesa, é preciso o quê? Da semente, é preciso da água. Então, para que nós possamos chegar onde nós chegamos, nós precisamos de pessoas que nos auxiliaram a chegar lá, mesmo que a gente hoje não as reconheça. E para que a gente possa continuar servindo, fazendo o nosso papel, onde quer que nós estejamos, sempre tem pessoas abaixo de nós e que estão lá nos dando suporte. É preciso ser humilde para reconhecer isso. É preciso ser humilde para compreender que nós não somos infalíveis, que nós não somos insubstituíveis, que nós precisamos também das outras pessoas. E que se nós precisamos das outras pessoas, as outras pessoas também, de alguma forma, precisam de nós. É uma troca, é um sincronismo. E isso tudo fazendo com que exista harmonia, né, na nossa vida. Que a gente possa compreender que a gente não vive aqui sozinho. E os tempos que estamos vivendo hoje estão bem propícios para essas reflexões. É um momento oportuno para que a gente possa rever os nossos conceitos, né? Olha só essa reflexão que Emmanuel traz. E o próprio Sol, com toda a pompa de seu magnificente esplendor, embora fulcro da criação, converteria o mundo em pavoroso deserto, não fosse a chuva singela que lhe ambienta no solo a força divina. Até mesmo o Sol, fonte de vida para todos nós, ele precisa do auxílio, né, da chuva para que exista vida, para que a vida se opere, não é? Não desdenhe, pois servir aprendendo com o mestre sublime, que realizou o seu apostolado de amor entre a manjedoura desconhecida e a cruz da flagelação, e será sem contato entre aqueles para os quais ele mesmo pronunciou as inesquecíveis palavras: bem-aventurado os humildes de espírito, porque a eles mais facilmente se descerrarão as portas do céu. Por que a eles mais facilmente se descerrarão? Quer dizer que não é garantia, né? É mais fácil para eles, porque eles vão conseguir compreender quanto é necessário, né, de cumprir os desígnios de Deus, de cumprir os ensinamentos de Cristo, né, aqui nesse plano que vivemos, para que a gente possa, de alguma forma, quando retornarmos para a pátria espiritual, voltarmos com a nossa consciência tranquila, né,
tendo a certeza que fizemos o nosso melhor. Vamos falhar, sim, nós falhamos, mas que isso não seja motivo de culpa porque nós fizemos o nosso melhor, né? E não nos desdenhamos do nosso papel de servir, de auxiliar o próximo. Então, é muito mais fácil a nós reconhecermos a nossa pequenez diante da sabedoria divina, compreendendo que tudo que nós temos hoje, apesar do nosso esforço, existe a contribuição dos nossos amigos espirituais, da contribuição de Deus, né, para que nós possamos alcançar o que alcançamos, e que tudo que nós temos hoje tem um único objetivo, que não é só inflar os nossos egos de orgulho, de vaidade, mas também de auxiliar, e principalmente isso, auxiliar aqueles menos agraciados, auxiliar aqueles que necessitam, auxiliar aqueles que precisam de auxílio. Então, que a gente possa continuar com esse nosso papel, né, de fazer o que a gente pode para ser útil às outras pessoas, tá certo? Esse texto nós vamos encontrar no artigo Reformador, tá? Nós encontramos no site da Federação Espírita, tá? E tem livros também dele, tá? Reformador, junho de 1959, página 140, tá bom? Continuando, meus amigos. Agora nós vamos ler um questionamento do livro, salvo engano, O Consolador. O Consolador, da editora FEB, a pergunta 313, tá? Que faz uma pergunta justamente acerca dessa bem-aventurança, né? Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Então, esse questionamento feito na questão 313 do livro Consolador, ele é bem esclarecedor, né, sobre essa questão dos pobres de espírito. Então, a pergunta é: como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Resposta: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, né, despidas do espírito de ambição e do egoísmo. Então, pobres de espírito são quem? As almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e do egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Que lutas do mundo é essa? Né? A gente confunde as lutas do mundo com as lutas das conquistas materiais, não é? Vamos prosseguir. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludiu o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhes sugerir o ensinamento, sem determinadas preocupações rasteiras de existência material. Então, são aquelas pessoas que, apesar das dificuldades materiais, elas conseguem conviver, né, nessa existência sem reclamações, conseguem viver essas dificuldades sem grandes revoltas, sem grandes ou mesmo sem revoltas, não fazendo de tudo para conquistar, né? Porque tem pessoas tentando melhorar o questionamento, a reflexão. Tem pessoas que conseguem fazer de tudo, seja lá o que for, para conseguir o dinheiro, né? Aproveita qualquer oportunidade rasteira, imoral, ilegal, para galgar ou sair da dificuldade financeira. Outras não. Outras elas possuem um caráter tão reto, tão constante, que as piores oportunidades que possam aparecer para ela, mesmo que venham oportunidades que possam trazer realmente fortunas, mas que isso seja o preço de ir contra a moral que eles aprenderam, ou contra a moral do Cristo, eles não aceitam. Então, eles são, embora não sejam homens considerados de espírito, porque venceram as dificuldades materiais, eles são homens que conseguiram vencer a luta material. Eles conseguiram colocar os seus interesses pessoais abaixo, né, dos seus interesses morais.
e eles venceram essa batalha, essa tentação, que há de convir muitas vezes difíceis de vencer, né? Muitas vezes com familiares passando necessidade, sem ter o pão de cada dia na mesa. É muito fácil você descambar por um caminho errado, mas tem pessoas que são tão íntegras, são tão corajosas, são tão fortes que, sem murmurar, elas vivem, continuam lutando as suas dificuldades, tendo a certeza, tendo a convicção, tendo a fé de que dias melhores virão, né? Então, são a esses bem-aventurados, esses pobres de espíritos, esses que vivem a humildade, ou mesmo que mesmo tendo condições financeiras, conseguem não se entregar, né? Não se entregar aos anseios da matéria, né? Porque se a gente disser para você aqui, afirmar que apenas aqueles que possuem dificuldades financeiras eles vão conseguir vencer as suas batalhas materiais, nós estamos concluindo que aquela passagem do Evangelho que fala é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, nós vamos concluir que aquela passagem realmente é contra a riqueza, e não é verdade, né? Nós temos que refletir que o dinheiro ele tem a sua importância, o dinheiro ele tem a sua finalidade, ele tem a sua razão de existir no nosso mundo, né? E que se nós o possuímos muito ou pouco, nós temos condições, de alguma forma, de auxiliar aqueles que têm menos. E aqueles que não a possuem, quando conseguem passar por essa prova sem murmurar, eles estão conquistando a elevação espiritual que eles necessitam. Não sei se eu estou conseguindo demonstrar, mas nós vamos ver em outros textos essa diferenciação. Porque vai existir pessoas com pouco condições sociais, com poucas condições financeiras e que reclamam da sua vida e que fazem de tudo o que aparece na sua frente para sair dessa situação. Esses não estão vivenciando a sua prova da forma adequada. Como vai existir também ricos, poderosos, humildes e que utilizam dessa sua condição em prol de outras pessoas. Esse sim está conseguindo vencer uma grande batalha. Então, que a gente possa compreender que o fator de salvação aí que a gente busca não é necessariamente na condição financeira, mas sim na forma como você reage diante das suas provas, sejam elas de fortuna ou de pobreza. Tá certo, gente? Vamos continuar. Sejamos ricos em Jesus. Esse é um outro texto já de Emmanuel, tá? De um outro livro, que ao final eu vou dizer qual é. Sejamos ricos em Jesus. O que ele quer dizer isso? Talvez ele explique um pouco daquilo que eu estava falando agora. Quem julga pelas aparências quase sempre esbarra na areia móvel das transformações repentinas que ali solaparem o edifício das errôneas conclusões. Ou seja, que a gente tomar cuidado, né, com os julgamentos que nós fazemos das outras pessoas. Prosseguindo. Existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo que trazem consigo uma fonte viva de humildade no coração, enquanto que há mendigos de rosto desfigurado que carregam no íntimo a névoa espessa do orgulho a empanar-lhes o entendimento. É exatamente isso que eu estava falando na questão anterior. Que não importa necessariamente a sua condição social para dizer se você é uma pessoa boa ou ruim, que nós temos que ter muito cuidado com isso, porque ao passo que muitos ricos, muitas vezes eles se afastam ou têm preconceito com as pessoas menos favorecidas, os menos favorecidos, por sua vez, também, muitas vezes, possuem um grande preconceito das pessoas de grande fortuna, taxando-os como pessoas más, sem sequer os conhecer. Então, que nós tenhamos muito cuidado com isso também,
né? As aparências às vezes enganam, né? E nem não é o fato da pessoa ter uma condição melhor que ela é necessariamente ruim, como também não é o fato da pessoa não ter nada que ela é necessariamente boa. Tudo o que vai dizer realmente o caráter da pessoa é como ela passa por essas provas da vida. Como é que ela passa pela prova da riqueza, se ela está realmente fazendo bom uso da riqueza em prol de outras pessoas, e como é que ela passa pela prova da pobreza? Será que ela está se esforçando para sair dessa situação de forma digna, ou se ela faz de tudo, usando tais qualquer meios para sair disso, se ela reclama da condição que ela está, se ela maldiz Deus por causa disso, enfim, como que ela está passando por essa prova? É isso que vai fazer a distinção do caráter, da hombridade, da moral de cada um. Acho que esse texto está sendo bem esclarecedor nesse sentido, né? Prosseguindo. Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza. E encontramos pobres lamentavelmente ricos de suvinice. Olha só a jogada de palavra, né? Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza. E encontramos pobres lamentavelmente ricos de suvinice. Né? Então veja que nós vamos encontrar pessoas doentes da alma em todos os graus, né? em todas as camadas sociais, né? Ricos e pobres. Né? Se nós estamos aqui na Terra, gente, nós temos que refletir muito sempre sobre isso. O que é a Terra hoje? A Terra é uma terra de missão e expiação, não é isso? Não é isso? Nós estamos aqui para quê? Ou, na maioria das vezes, para expiar, para nos melhorarmos, para sermos provados. Nós estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores. E se nós estamos aqui, encarnados nessa terra, de missão e expiação, é porque nós ainda não alcançamos a perfeição necessária para estar no mundo superior. Então, nós todos aqui, ricos e pobres, nós temos as nossas mazelas a vencer. Isso é importante que nós, que compreendemos a doutrina espírita, que já estudamos ela há algum tempo, é importantíssimo nós compreendamos isso, né? Que todos nós aqui possuímos alguma mazela na alma, alguma doença da alma. E quem é o maior médico das almas? Quem é o grande médico das almas? Jesus, né? Então, todos nós precisamos de Jesus, todos nós precisamos seguir os seus ensinamentos. Então, prosseguindo, somos defrontados em toda parte por grandes almas que se fazem humildes a serviço do Senhor, na pessoa do próximo, e frequentemente surpreendemos espíritos rasteiros envergando túnicas de vaidade e dominação. Nós vamos encontrar, né, grandes almas a serviço do Senhor, mas nós vamos encontrar também pessoas vestidas também de túnicas e se julgando homens de Deus, que também usam dessa condição como dominação, né? Que usam dessa condição para manobrar as pessoas, para dominar as pessoas. Então, nós vamos encontrar invariavelmente em todas as classes sociais, em todas as profissões, em todos os postos de trabalho, enfim, em todos os lugares que a gente possa ir, nós vamos encontrar pessoas boas e ruins. Por isso que nós não devemos preconceber que tal pessoa ou tal pessoa, por estar em determinados lugares, são boas ou ruins. Nós precisamos conhecer as suas obras, nós precisamos conhecer os seus exemplos, nós precisamos realmente ver o que eles fazem, não aquilo que eles simplesmente falam. Nós só vamos conhecer as pessoas, eu sempre repito isso, pelo aquilo que eles realmente fazem das suas vidas. Se aquilo que eles fazem tem coerência com aquilo que eles estão falando, e aí nós vamos compreender. Isso, na verdade, nós temos que utilizar para nós mesmos, porque nós almejamos, todos nós, sermos pessoas boas, nós almejamos crescer, amadurecer moralmente. De vez em quando nós temos que fazer essa reflexão. Será que também estamos sendo coerentes? Será que as nossas ações, nossas atitudes estão sendo coerentes com aquilo que nós queremos para nossas vidas? Então, se nós falhamos, quem somos nós? Quem somos nós, gente, para julgar as outras pessoas, taxando elas de boas ou ruins por conta da sua condição social, né? Tenhamos muito cuidado com isso. Jesus, louvando os pobres de espírito, não tecia ecômios a ignorância, a incultura, a incipiência ou a nulidade, e sim exaltava os corações simples que descobrem na vida. Ou seja, ele
Ele não queria dizer que as pessoas que eram simples, ou que por acaso não trabalhavam, ou que eram humildes, ou que não faziam nada para melhorar de vida, que esses eram considerados pobres de espíritos e que possuiriam por si só, por serem pobres, o reino do céu. Não era isso. Não era isso que ele estava exaltando. O que ele exalta, na verdade, são os corações simples que descobrem na vida, em qualquer ângulo da existência, ou seja, em qualquer condição da sua vida, um tesouro de bênçãos, com a qual é possível o enriquecimento efetivo da alma para as alegrias da elevação. Ou seja, não importa em que condição, em que ângulo que você está vendo aquela pessoa, em que ângulo, em que situação aquela pessoa está, mas sim o que ela efetivamente está fazendo para se enriquecer moralmente, se enriquecer espiritualmente, tá certo? Independente da condição do intelecto, da cultura que eles possam conseguir. Nós vamos encontrar pessoas boas em todas as classes sociais, desde que elas se esforcem para isso. Como também iremos encontrar pessoas que não estão buscando isso, pessoas que não se preocupam com o próximo, em todas elas. Então vejam, não é no dinheiro, não é na pobreza material que nós vamos encontrar a salvação. Nós vamos encontrar a salvação na pobreza, no pobre de espírito, no sentido da humildade, no sentido do reconhecimento da necessidade de melhorar, no reconhecimento de que nós somos pequenos e que nós precisamos crescer. É aí que nós vamos encontrar, né, o caminho. Tá certo, gente? Vamos prosseguir. Pobres de espírito, na plataforma evangélica, significa tão somente pobres de fatuidade, de pretensos destaques intelectuais, de supostos cabedais da inteligência. É necessário nos acautelemos contra a interpretação exagerada do texto em suas expressões literais para penetrarmos o verdadeiro sentido da lição. Ou seja, que nós possamos compreender o que realmente Jesus queria nos dizer com pobres de espírito. Tá certo? A pobreza e a pequenez não existem na obra divina. A pobreza e a pequenez não existem na obra divina. Somos todos filhos de Deus. Somos todos filhos da luz. Né? Joana de Ângeles, e aqui eu me permito fazer essa referência, em alguma obra dela, eu me lembro de ter lido, ela dizia, nós somos lucigênitos, nós somos filhos da luz. E nós somos filhos da luz, nós nascemos para ser luz também. Né? Então não existe pobreza, não existe pequenez na obra divina. Né? Apenas, ainda não conseguimos compreender a nossa grandeza, ainda não trabalhamos para isso. Né? Constituem apenas posições, olha só, constituem apenas posições transitórias, criadas por quem? Por nós mesmos na jornada evolutiva, em que aprenderemos pouco a pouco, né, sob o patrocínio da luta e da experiência, que tudo é grande no universo, né, de Deus. Tudo é grande. E que nós podemos ser tudo aquilo que nós quisermos ser, mas nós precisamos nos esforçar para isso. Todos os seres, todas as tarefas e todas as coisas são peças preciosas na estruturação da vida. Tudo, né, tudo tem o seu papel fundamental, né? Tudo na vida tem um motivo dentro da criação. Nós possamos compreender que não existe obra grande ou obra pequena. Tudo que nós fazemos tem um papel importante na obra da criação. Né? Onde estiveres, faze-te espontâneo para recolher a luz da compreensão. Aligemos os farrapos dourados da ilusão que nos obscurece a alma, estabelecendo a necessária receptividade do coração, e entenderemos que todos somos infinitamente ricos de oportunidades de trabalhar, de servir, de aprender e de aperfeiçoar infatigavelmente. Ou seja, a todo momento nós estamos sempre repletos de novas oportunidades. Nós estamos sempre tendo condições de aprender e de ensinar, ora ajudando, ora sendo auxiliado. Que nós possamos, então, continuar nessa jornada de aprendizado. Não é isso? O ouro será, muitas vezes, difícil provação. E isso é importante que a gente tenha em mente. Tá?
O ouro será muitas vezes difícil provação, e os cimos sociais da terra quase sempre são amargos purgatórios para a alma sensível. Tanto quanto a carência dos recursos materiais é bendita escola de sofrimento. Mas a simplicidade e o amor fraterno, brilhando por dentro do nosso espírito em qualquer situação do caminho da vida, são invariavelmente o nosso manancial de alegria sem fim. Ou seja uma prova difícil da fortuna, seja a prova bendita do sofrimento, em todas elas nós vamos encontrar o auxílio necessário na simplicidade e no amor fraterno. Que nós possamos compreender que não há outro caminho, não há outra forma de nós caminharmos com Jesus se nós não formos humildes e simples de coração, para que nós possamos compreender, na verdade, os seus desígnios. Tá? E esse texto foi extraído do livro Dinheiro, tá? Da editora ID, né? Capítulo Sejamos Ricos em Jesus. Eu acho que com isso, amigos, nós conseguimos compreender um pouco, né, do que que Jesus quis dizer, né, que bem-aventurados os pobres de espírito. Nós conseguimos compreender, na data de hoje, que não importa necessariamente a condição social que nós estamos, mas sim o que nós fazemos com essa condição que nós temos, né? O que nós estamos fazendo para contribuir com a obra de Deus, né? Seja lutando para nos tornar pessoas melhores, para sair das situações em que vivemos, mas com dignidade, buscando uma vida melhor, claro, sempre. Mas o que nós estamos fazendo em prol de outras pessoas quando nós possuímos também uma condição já melhor? O que nós estamos efetivamente fazendo para contribuir com a obra de Deus? Então, que nós possamos compreender e refletir bastante sobre esses ensinamentos e que possamos nos tornar, por conta disso, sempre instrumentos melhores nessa obra divina, né, da qual nós fazemos parte, né, que se nós estamos aqui ainda vivos, com certeza é por algum motivo maior, né, que nós desconhecemos, mas que sabemos que tem que ser útil. Tá certo, gente? Então, nós vamos encerrar aqui hoje, tá bom? Voltamos a nos encontrar na próxima terça. Então, vamos encerrar com uma prece, como de costume, agradecendo a paciência de vocês. Acho que nós passamos um pouquinho do tempo, do horário. Obrigado pela paciência de vocês e até a próxima, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos nesse momento, agradecendo ao nosso Pai querido por toda a instrução, por todo o ensinamento, que possamos continuar a ser perseverantes nessa jornada de aperfeiçoamento, Pai. Que nós possamos encontrar nas oportunidades que nos dá de ser útil a outras pessoas, formas também de nos aprimorarmos e de nos sentirmos em consonância com a criação. Fica conosco, Pai querido, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, meus amigos. Até a próxima.